pessoal, estamos começando nosso podcast. É o primeiro, desta vez vai ser o primeiro. Eu sou Cecília Urbina e estamos muito felizes de estar neste momento começando. Não é Cassiano, estou eu aqui junto com o Cassiano. Estamos dentro da clínica UNSANA e é um projeto novo. Estamos bem felizes e vamos começar. Esse vamos começar foi bem discutido. Estamos começando um tempo e estamos começando com essa ideia do podcast há um bom tempo. E nunca estava bom o suficiente. E disso queremos falar. Queremos falar de como estar melhor possível nós e vocês, como poder contribuir para a vida de vocês e também para nosso crescimento. Às vezes, muitas vezes deve acontecer com vocês, tá, mas eu não sei bem como fazer, não está perfeito e não se faz. Então, nós estamos experimentando isso e estamos vendo que é possível. É melhor, como falou Cassiano alguma vez, é melhor feito que perfeito. Então, gostaria de me apresentar, sou Cecília Urbina, psicóloga, sempre com um sotaque que não dá para esconder. Sou chilena, mas brasileira de coração. E estou junto aqui com o Cassiano. Gostaria que ele se apresente também. Poderia se apresentar para nós. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Cassiano, eu sou naturopata de formação e, de alguma maneira, eu tive essa visão de montar a equipe, né, a clínica. Eu sou proprietário da clínica. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Então temos médicos, psicólogos, nutricionistas, alguns terapeutas holísticos também. E o objetivo da nossa equipe sempre foi tentar integrar, né, a saúde como um todo, uma saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e também, assim, consideramos importante uma conexão espiritual também, né? Que as pessoas se conectem com o seu propósito de vida e entendam o trajeto que ela tem, né, dentro da sua própria caminhada. E dentro das conversas que nós tivemos assim com a equipe, surgiu muito essa ideia e poder juntar o nosso material, o nosso conteúdo, explicar para vocês um pouco do que a gente faz aqui na clínica. A Cecília já tem uma experiência forte aí nessa área, como psicóloga também. Então hoje é um experimento, né? Viemos aqui para poder gravar, filmar, contar um pouquinho da nossa história e o que a gente faz aqui na clínica. E aí eu gostaria de emendar, porque justamente tenho muita experiência em grupo. E o assunto então deste nosso podcast, o primeiro, é sobre grupo. Como estava falando Cassiano, é um grupo, somos um grupo de profissionais com um propósito que nos une e que queremos contribuir para o mundo, para a sociedade, para o nosso cantinho aqui. E bom, o que acontece? Aparentemente estamos todos com a mesma ideia. Somos um grupo que somos aparentemente homogêneos, mas não somos tão parecidos um com o outro. Bom, só abrir a boca um e outro a gente já vê que somos diferentes. E tem muitas outras pessoas que trabalham conosco que também são diferentes. Tem pessoas de sexo diferentes, tem pessoas de culturas diferentes, tem pessoas de especialidades diferentes, de maneiras de ser diferentes. E esse é um desafio, que imagino que talvez no grupo de vocês também tem isso, de desafio. Nós somos um grupo profissional, tipo, altamente treinados e técnicos. E isso não deixa de criar dificuldades. É interessante isso, porque a gente pensa, não, é fácil, todo mundo já está todo mundo para um sentido. Não, mas as diferenças individuais fazem que tem que criar-se tem que ser, na relação tem que ter uma cola e tem que ter um tempo de interação. Isso que estamos vivenciando. Às vezes temos todos a mesma ideia, a mesma vontade, mas como colocar em prática são maneiras diferentes de agir, maneiras diferentes de pensar. E é isso que é importante quando se está em um grupo, é a vontade mesmo, é o desejo de estar junto, o que tem que primar. Porque senão cada um vai para o seu canto, não é? E aí tem uma coisa, é fazer o esforço. A principal coisa que nós sentimos, talvez tu concorda, é que, bom, eu vou fazer minha parte. Eu não vou ficar esperando que o outro faça.
Ou não, o outro vai fazer, mas vai fazer na hora certa dele e está tudo bem. Né? Tomar iniciativa, né? Tomar a iniciativa. E que nós temos a coisa de querer colocar sempre a responsabilidade ao outro. Tá, então vai, o outro vai fazer. E aí vai indo, não é? Estamos com essa ideia nossa há um bom tempo. E engraçado, se não se toma a iniciativa, ou se não se assume a sua parte, a coisa não anda. Uhum. E aceitar também assim as próprias dificuldades, né? Tem alguns autores assim que eu pesquiso que eu vejo muito isso, a frase que de alguma maneira me inspirou muito também na caminhada que eu tive morando fora do Brasil, né? Que muitas vezes a dificuldade é a oportunidade para o crescimento, né? Então, quando a gente olha essa dificuldade, monta mais ou menos uma estratégia, né? De quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes e o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com as condições que eu tenho para melhorar. Tá? Então, eu como profissional de saúde também, a parte que mais eu me identifiquei com a área da terapia, né, foi principalmente isso, esse profissional que te fortalece dentro da dificuldade, né? Porque geralmente você vai procurar um profissional quando você realmente está passando por algum momento mais difícil na sua vida, né? Então, o nosso objetivo também de transmitir esse conhecimento e fazer essas interações, essas entrevistas e começar a produzir um certo conteúdo é para também inspirar vocês, né, a procurarem essa saída, né, essa luz na escuridão, né, que a dificuldade seja sempre uma oportunidade de crescimento, que a gente se inspire em fazer o que tem para fazer, no estilo de vida, né? Se eu posso melhorar um pouco da minha alimentação, essa alimentação vai ter um impacto na parte metabólica do meu organismo, né? Que vai impactar também o meu cérebro, as respostas que eu possa ter no meu dia a dia, na minha profissão, com os meus familiares, com meus colegas. E eu sinto que essa frase é muito inspiradora, né? Que a gente realmente consiga trabalhar com os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. E se errar, não tem problema, faz parte do aprendizado, né? Dessa forma a gente vai conseguindo afinar os instrumentos para que a música do grupo realmente fique muito boa, né? Legal, bem legal. E ao mesmo tempo, nós poder juntar os esforços, juntar a energia para um bem comum nosso, da nossa clínica, mas ao mesmo tempo para um bem maior, que são vocês, que vão fazer parte de nosso grupo, e poder entregar algo para os outros. E esse entregar algo, justamente, é o nosso objetivo maior. Desde várias posições, mas vendo uma pessoa, como tu está falando, de um ser completo, não é? E não só um ser, não é? Um universo todo interconectado. Isso é interessante, porque se a gente não tem essa visão do outro, as coisas não acontecem. Então, estávamos conversando também, quando preparávamos isto, como fazer para vocês escutar-nos, que seja interessante, mas quanto mais que nada, que seja útil para vocês e que seja simples. Ou seja, a ideia, talvez, esperamos que vocês gostem, é poder nos encontrar e poder comentar coisas que não sejam técnicas, mas que sejam da compreensão de todo mundo. Para poder realmente, porque estamos pensando em vocês, ou seja, nós na psicologia e também na tua área e tantas áreas, a gente fala muito da empatia. Empatia é um conceito muito lindo, mas colocar em prática é difícil, porque justamente a gente tem que sair do olhar direto só em nós, temos que colocar o olhar em outro, e esse é um desafio. Mas esperamos que seja útil, que vamos conseguir e que vocês possam ver, acompanhar outros, vai ter outros, no futuro, outros colegas falando. Esse aqui, então, o que é um grupo? Nós, como grupos, temos um objetivo comum. Para ter um grupo, sempre tem que ter um objetivo, ou seja, de lazer, seja de brincadeira, seja de contribuir com alguma coisa, seja de trabalho. Se não tem um objetivo comum, por muito que as pessoas se gostem, não tem um grupo. Então, essa é a definição de grupo.
Agora, Tem dentro um da... objetivo comum entre demais pessoas. A partir daí se forma um grupo, né? Sim, é indispensável. Não adianta só estar junto, né? Não. Tem que ter um Ou propósito. ter muita amizade. Mas por que temos muita amizade, mas não conseguimos ter um grupo? Porque é só amizade, é só a simpatia. Ou dentro do trabalho em grupo, um autor que eu sigo, que eu gosto muito, é o Yalom, e ele fala que nos grupos tem vários fatores que se formam no grupo, que fazem parte do grupo. E o fator que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que é o mais interessante, que tem a ver com esta situação, é o fator da esperança. Um grupo gera esperança. Nós temos esperança de poder fazer o nosso trabalho, de fazer bem feito, de poder entregar, e queremos poder também entregar essa esperança para vocês, não é? Vocês terem esperança de que realmente vão ter material interessante, de que as coisas podem ser melhores, apesar das dificuldades, ou apesar, como estamos falando, dos recursos que a gente tenha, que aparentemente podem ser poucos, mas que também no caminho podem se ir aumentando. E essa esperança, você acha que ela é através da interação de um indivíduo com o outro que motiva? Como que você vê essa... Essa esperança se gera, por isso que é tão bonito o trabalho em grupo, porque existe um auxílio de um e só. Uma inspiração... E a colaboração. Se eu estou só com uma única pessoa, eu vou ter isso, mas no grupo eu potencializo isso. Uns se auxiliam com outros, além do papel do guia ou do terapeuta, eu tenho isso em todas as pessoas. E nesse auxiliar se cria essa expectativa, né? E de alguma maneira, com o depoimento das demais pessoas, gera uma certa identificação, né? Tipo, eu já passei por algo parecido. Então, acaba que forma-se uma corrente mais forte, né? Sim. Onde a expressão de cada um soma dentro do processo de evolução individual, né? Acho que isso é muito interessante, né? Eu já participei de alguns grupos, assim, inclusive de outros aspectos que não eram tão terapêuticos, né? Mas essa oportunidade de expressar perante mais pessoas bota para fora sentimentos, né, e emoções que muitas vezes estão reprimidas, e quando você escuta uma outra pessoa também se expressando, essa identificação ajuda no seu processo de crescimento pessoal, né? Deve ser muito interessante. Somos um exemplo disso. Somos um grupo maior. Fazemos parte de um grupo, mas neste momento somos um grupo de A2. E se nós tivéssemos este grupo de A2, eu não estaria fazendo isto, nem tu falando sozinho para o podcast. E graças a que somos um grupo, estamos iniciando a fazer. Você, como profissional, já teve essa experiência de fazer grupos maiores? Sim, eu tenho muitos anos de fazer grupos, eu fiz muita supervisão de outros colegas fazendo grupos. E para mim é uma das maneiras de terapia mais eficientes, realmente. Tem não só a coisa da esperança, tem uma série de outros fatores que colaboram o andamento bem eficiente da terapia. É bem interessante. Essa trajetória dos grupos é uma dúvida que eu fiquei assim desde que eu te conheci, né? Você já vinha trazendo essa trajetória desde o Chile ou desenvolveu mais no Brasil? Sim, eu tive a experiência de trabalhar num hospital psiquiátrico, uma comunidade psiquiátrica. Nossa. Em que a gente fazia terapia em grupo, no Chile. No Chile, e aí depois aqui tinha uma ONG em que tínhamos poucos recursos e, bom, como poder aproveitar até isso é mais em conta, não é? Voltando a falar de escassos recursos. É uma maneira de aproveitar muito mais e ampliar a capacidade de apoio a um grupo maior. E no caso, essa ONG, você foi a fundadora? Fui a fundadora junto com mais outros colegas porque queríamos fazer alguma coisa na comunidade onde eu morava que pudesse fazer uma diferença e foi muito gratificante. Existe até hoje, eu mudei, não estou mais aí, sou agora sócia fundadora. Mas foi muito lindo, foi bem bom.
E o que te trouxe de inspiração para poder fazer esse projeto? Aconteceu? Foram vivências profissionais? Foi a sua rotina de trabalho mais técnico, mais profissional? Foi alguma vivência da sua vida pessoal, alguma coisa que aconteceu com você que de alguma maneira te inspirou a fazer esse tipo de trabalho? Eu tenho um princípio que é um princípio que também tem a ver com o grupo, que talvez pelo qual nós estamos aqui e que tu também talvez tenha a ver e que espero que muitos compartilhem isso comigo, é a colaboração. Esse é um princípio de vida meu, como posso dar meu grãozinho de areia para este mundo. Nossa, que bonito. E bom, ainda sendo de um outro mundo, sendo o mesmo mundo, mas vindo para uma outra cidade, eu quis poder já entregar meu aporte e dessa maneira, sem ser assistencialista, como poder fazer melhor esse trabalho. E aí foi a ideia de fazer em saúde mental essa entidade e foi por isso que me motivei para isso. No caso, por ser uma organização não governamental, como que vocês faziam para sustentar assim, esse projeto? Era um trabalho voluntário e Completamente tínhamos voluntário. apoio, uma vez que as pessoas foram conhecendo, tínhamos apoio da prefeitura e tínhamos também, até foi cedido o lugar da sede, e tínhamos também apoio de entidades ou pessoa física ou pessoa jurídica que queria colaborar com a ideia. Nossa. Era bem suado para poder conseguir e funcionou. Durante quanto tempo que... Bom, já tem mais de 24 anos que existe. Mais de 24 anos. Eu acredito que eu estive ali há 20 anos. Quando foi muito interessante para mim, pessoalmente, porque eu estava grávida e estava criando a entidade, criando a minha filha, gerando a minha filha internamente. Então foram como 2 filhos. Nossa, que legal. Poxa vida, viu? Muito bacana conhecer um pouco da sua trajetória. Muito obrigada. E você, como que tem essa passagem por Espanha foi muito importante para poder ter... Essa oportunidade foi muito interessante, né? Porque ontem estava comentando com meu filho que nasceu na Espanha, né? Que a mãe da minha avó vinha de Madrid, curiosamente. E a minha caminhada na Espanha não teve nada a ver com vínculos familiares, de sangue, de hereditariedade. Eu fiz o vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e tirei uma nota boa e fui selecionado para um convênio, num princípio na Universidade de Castilla-La Mancha, que é no centro da Espanha. E fui pela parte da nutrição, né? Dietética, nutrição, e também pego uma parte de etnobotânica, que tem um estudo também relacionado às plantas medicinais. Então, a minha caminhada para lá foi por uma questão acadêmica. E naquela época, muito interessante, eu não sabia especificamente que, no caso, a minha bisavó, de alguma maneira, meu sangue vinha de lá. E primeiro nessa parte da nutrição, na região mais central ali do país, depois eu tive a oportunidade de ir para Pamplona, para o norte da Espanha. Uma região completamente diferente. A Espanha é um país muito interessante. Eu demorei um tempo assim para entender um pouco do que realmente, né? Por que eles brigavam, né? Porque na época tinham brigas, né? E eu vi que a Espanha é um país do tamanho do estado de São Paulo, né? E sendo pequeno, tinham brigas, né? Do norte, do sul e tal. Até que eu comecei a entender que na verdade eram reinos. Eram reinos. E esses reinos, através de guerras, o reino de Castilha ganhou a guerra. E a partir daquele momento aquilo tudo se tornou Espanha. Mas você tem a cultura de cada povo. Você tem a culinária, você tem o folclore, você tem a música, a dança, os costumes de cada povo. E é por esse motivo que tem tantos conflitos, né? Porque não foi opcional essa união. Né? Aí também o exemplo do grupo, não é? É incrível. Criaram um grupo aleatoriamente. Sim. E aí como tu vai conseguir essa liga? E como que você faz
por esses costumes, né, para a parte emocional de cada um. Então foi muito interessante essa vivência e me inspirou muito na questão de pesquisa, né? Então eu tive uma oportunidade também de trabalhar com pesquisa e investigação científica com tratamentos de câncer. Então me abriu um leque mais profundo assim para a parte metabólica, para a parte de entender o estresse oxidativo celular. Me inspirou muito, muito, por quê? Porque esse estresse oxidativo celular que pode gerar, por exemplo, tumor, né, a doença do câncer, não somente temos aspectos que são bioquímicos, então pode ser uma toxicidade ambiental, que vem da onde? Do meio externo, geralmente, né? Será que eu comi alguma coisa? Será que eu bebi alguma coisa? Será que eu respirei alguma coisa que intoxicou esse ambiente das minhas células? Ou será que, ao invés da intoxicação, você tem uma subnutrição? Ou seja, você tem um ambiente onde ele tem pouca biodisponibilidade de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, de antioxidantes. Tá, mas além dessa parte metabólica bioquímica, o que eu realmente não sabia até então é a questão da mente, dos pensamentos, das emoções. Qual o impacto que tem desses pensamentos, dessas emoções, desses sentimentos que nem sempre estão em equilíbrio, o impacto que isso tem no ambiente das células. Então, as pesquisas mais recentes levam a dizer exatamente para isso, né? Então, que o câncer ele é uma doença sistêmica. Né? Então, o que eu como, bebo, respiro, mas também o que eu penso, como que eu sinto, como que eu processo essas emoções. E voltamos à coisa da interconexão e de que está tudo interligado. Exatamente. E aí também, para poder entender por que este projeto justamente é de diferentes profissionais, é porque é para fazer esse complemento. Exato. Né? É para que a gente possa, de alguma maneira, abordar o ser humano de uma visão mais ampla, né? Uma visão um pouco mais ampla. Eu me identifico muito com a conduta de buscar a causa primária, né? Isso me inspirou. Tive alguns aspectos na minha família também que foram vivências, né, significativas, e com a minha avó principalmente. Minha avó desenvolveu a doença de Alzheimer, né? Então os últimos 10 anos de vida foi um declínio cognitivo bem complicado para toda a família. E eu sempre busco muito inspiração na questão da problemática, né? Então assim, eu voltei da Espanha e minha avó já estava quase partindo. E foi uma doença especificamente que eu por necessidade, eu estudei muito mais. E você sempre vai observar que quando você pensa numa doença metabólica, pode ser um câncer, pode ser uma doença autoimune, pode ser um declínio cognitivo, uma alteração do sistema nervoso, seja uma doença de Alzheimer, seja um Parkinson, você vai ver que sempre é multifatorial. É multifatorial, nunca é somente uma coisa, né? E a somatória de tudo isso gradativamente gera o quadro, né? Gera essa alteração. Então, essa questão do grupo, né? Ela inspira muito nisso, né? Porque no princípio a gente fala do grupo profissional, na nossa equipe de trabalho. Mas qual é o nosso primeiro grupo? É a nossa família, né? É a nossa família, né? Com certeza. Vamos ir terminando, finalizando esse primeiro encontro. A gente gostaria de finalizar com uma história. Nós temos a tradição dentro de algumas linhas de psicologia de contar histórias. E eu gostaria de compartilhar com vocês então uma história que tem a ver com isso que estamos falando hoje. Tem a ver com a cooperação, com arregaçar as mangas, que a gente falava, sobre com esta disposição. E é uma história que conta a história que estava em Itália, na época medieval, nessa época que tu estava falando aquela história dessas coisas. Lá nessa aldeia faziam a comemoração da colheita. E quando terminavam de fazer a colheita, eles faziam uma grande festa que cada um levava sua melhor garrafa de vinho e colocava tudo no mesmo, como que se chama isso? Um tonel. Um tonel gigante para poder ter essa bebida para comemorar. E todos os membros da aldeia levavam isso.
Até que um bom dia, um dos aldeanos decidiu, mas e se eu não levar? Não vai fazer diferença. Não, mas eu tenho que fazer de conta, porque também vai ficar muito feio. E levou uma garrafa cheia d'água. Todo mundo vai levar seu melhor vinho, eu levo uma garrafa de água e vai estar tudo bem. E espertinho, não é? Nessa época já tinha os espertinhos que pensavam só em si, bem feliz foi e fez isso. Todo mundo então foi levando suas garrafas e no momento que foram abrir e distribuir esse gostoso vinho para todo mundo, qual foi a surpresa de todos? Acharam e tomaram o primeiro gole, mas isso aqui não é vinho, é água. O que está acontecendo? Todo mundo teve a mesma genial ideia. Através do tempo, cada um foi tirando o corpo fora e todo mundo tinha colocado sua água. Bom, qual a melhor história? Nossa. Bom, temos que fazer nossa parte. Porque não porque outros estão fazendo, ou podem fazer melhor, ou eu tiro o corpo fora. Os demais se identificaram com aquela atitude de economizar e não dar o seu melhor para o grupo, para o coletivo. Sim. E é isso que estamos fazendo e essa é a nossa mensagem desse primeiro encontro. Vamos fazer o melhor. Vamos sim. Muito obrigado. Já.